Nesse momento eu quero iniciar esta palavra extraordinária que fala sobre o perdão de Deus. Eu quero começar lendo o texto de João capítulo 8, versículos 3 a 9. O título da mensagem é O que Cristo escreveu na areia. E o subtítulo é Uma revelação extraordinária sobre o perdão. E o texto diz assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Este é um dos textos mais conhecidos dos evangelhos. A história de que Jesus confrontou os líderes de Israel sobre os seus próprios pecados, quando eles queriam que Jesus desse a ordem para a mulher ser apedrejada. Essa história é conhecida por todos, é já de conhecimento popular, a ponto das pessoas, quando vão se excusar de algum dos seus pecados, normalmente dizem: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas será que quando Jesus escreve na areia, enquanto as pessoas estão ali, aguardando a sua resposta, para pegá-lo num erro, para terem algo para acusá-lo, como diz o próprio texto, será que ele estava ali cumprindo alguma profecia, ou ele estava fazendo aquilo aleatoriamente? Eu quero mostrar para vocês que neste texto existem algumas verdades extraordinárias a respeito do perdão de Cristo, muito mais profundas do que meramente o perdão àquela mulher. E para que nós entendamos a profundidade do que Cristo estava fazendo, nós precisamos olhar o contexto em que esta história aconteceu, e aí então vamos receber os privilégios de um estudo mais profundo da palavra, e eu tenho certeza que esta palavra vai mudar a sua vida e vai te encher de alegria, de satisfação, e vai, sem dúvida alguma, mudar o teu coração. Então eu quero fazer algumas reflexões importantes aqui, começando sobre o contexto em que o perdão foi apresentado. Bom, Jesus estava em Jerusalém, porque havia 3 festas, chamadas festas de peregrinação, que todo judeu, morando onde morasse, tinha que vir para Jerusalém. Eram também chamadas as festas de colheita. E esta festa era a festa dos tabernáculos. Na verdade, Jesus passou a semana inteira ali, pregando, ensinando no templo e entrando em disputa com os líderes judeus. E então, gente, a festa dos tabernáculos, ela, na verdade, apontava para Jesus. Por quê? Porque a festa dos tabernáculos fala do quê? Ela era uma celebração de colheita, mas que celebrava o fato também de que Deus habitou no meio do povo, quando estes estavam no deserto também habitando em tendas. Isso é muito claro nas Escrituras, lá no Evangelho de João. Não é isso? Em João capítulo 1, a Bíblia diz assim:
E ele habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esta palavra, e habitou entre nós, no original do grego é eskenou, e literalmente significa montou tendas. Então, a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, na verdade, já começa apontando para o fato de que um dia o Filho de Deus habitaria no meio do povo. Mas muito mais do que isso, todos os rituais que aconteciam durante aqueles dias da festa apontavam para Jesus. Então eu quero começar falando para vocês como acontecia. Durante uma semana inteira, o povo de Israel sacrificava muitos animais, e o contexto era, importante você saber que entre abril e até outubro existe muita seca em Israel. Durante a festa dos tabernáculos, que é entre setembro e outubro, era o tempo em que eles faziam esses sacrifícios pedindo a Deus que Deus mandasse chuva. Então era muito comum que eles, durante a festa, eles fizessem louvores, sacrifícios e orações para que viesse a chuva. E nessa época, durante esses 7 dias, eles sacrificavam aproximadamente 70 bois, 98 cordeiros, 14 carneiros e 7 bodes no altar do templo. E todos esses sacrifícios apontam para Jesus, não é isso? Além disso, porque aquela sangueira toda precisava ser lavada. Então, diariamente, durante os 7 dias, os sacerdotes iam até o tanque de Siloé. Iam lá, pegavam água e vinham e lavavam o altar do templo e ao redor do templo. Isto também aponta para Jesus. Porque o nome Siloé, ou Siloé, ou Shiloé, vem do hebraico shalach, que significa enviar. Por exemplo, a palavra apóstolo, que é uma palavra grega, que significa enviado da parte de Deus, no hebraico é shaliach, da mesma raiz de Shiló. Shiloé nada mais é do que o enviado. Então, pera lá. Havia sacrifícios que eram feitos e todos os sacrifícios do Velho Testamento apontam para o sacrifício de Cristo na cruz. Eles iam buscar águas para lavar o altar do tanque do enviado, do tanque de Siloé. Quem é o enviado? É Jesus. Então, durante 7 dias, os sacerdotes iam até lá e o povo ia junto. E uma procissão de gente seguindo os sacerdotes, buscavam a água e traziam e lavavam o altar e em volta do altar. Acontece que no último dia da festa, essa mesma procissão, este mesmo processo, esse ritual, ele se dava 7 vezes que o povo, os sacerdotes, davam 7 voltas em torno do altar. E o interessante é que o sumo sacerdote, ele ia levando um vaso de ouro, cuja água havia sido tomada do tanque de Siloé, ou do tanque do enviado. E acontecia algo também muito interessante, porque neste momento em que eles estavam dando essas voltas, eles cantavam cânticos, cantavam salmos, e havia um cântico muito especial tirado do livro de Isaías, capítulo 12, versículos 2 e 3, que diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Este cântico era cantado no último dia, enquanto estavam dando as 7 voltas. Mas quando você entende a língua hebraica, você percebe aqui que este texto fala literalmente de Jesus. Porque a palavra salvação no hebraico é Yeshua. É o nome de Jesus. Jesus
é Yeshua. Yeshua é salvação. E a gente vê claramente isso, porque quando o anjo Gabriel diz a Maria que ele chamaria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando você lê no português não faz sentido, mas quando você entende o significado, ele se chamará salvação, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então vejam como eles cantavam. Eu vou traduzir a palavra salvação aqui por Yeshua. Eis que Deus é o meu Yeshua, ou a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou o meu Yeshua, ou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes de Yeshua, das fontes de salvação. Uau! Que trecho extraordinário, irmãos. É por isso então que Jesus, lá em João, capítulo 7, versículos 37 a 41, ele se levanta no meio do povo, e o texto diz assim: no último dia, o grande dia da festa, ou seja, o mais importante, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: é ele o Messias. Outros, porém, perguntavam: porventura o Messias ou o Cristo virá da Galileia? Olha, gente, agora dá para entender por que as pessoas que ouviram Jesus dizendo: olha aqui, ó gente, vocês estão cantando aí que vocês vão beber das águas de Yeshua. Eu sou Yeshua. Então quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou explicar isso aqui para vocês, para ficar ainda mais claro. É como se Jesus estivesse dizendo: olha aqui, gente, a festa dos tabernáculos fala de mim, porque eu sou filho de Deus que tabernaculou com vocês. Sabe esses sacrifícios todos que vocês estão fazendo durante essa semana toda? Eles falam de mim, porque sou eu que vou tirar os pecados do mundo através do meu sacrifício na cruz. Sabe a água que vocês vão buscar todos os dias para lavar o sangue do altar? De onde vocês tiraram? Do tanque do enviado, do tanque de Siloé? Pois é, eu sou enviado, então esta água é de mim que vai sair. Hoje está cumprindo todo o simbolismo das Escrituras e desta festa. Vocês não estão cantando que vão beber das águas da salvação, das águas de Yeshua? Portanto, eu sou Yeshua. Então chegou a hora que tudo para o que esta festa apontava está aqui diante de vocês. É tremendo isso, gente. Isso é maravilhoso. É algo extraordinário. E quando a gente lê a sequência de Isaías capítulo 12, nos versículos 5 e 6, e da Isaías 12, 2 e 3 vocês beberão das águas de Yeshua. Os 5 e 6 diz assim: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Essa profecia está se cumprindo, porque agora o Santo de Israel estava no meio deles. Isso tudo explica o fato de que Jesus chama para si e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, se referindo ao Espírito Santo. Tudo isso é o contexto. Mas durante aquela semana inteira, os judeus disputaram com Jesus, perseguiram Jesus, mandaram os guardas prenderem a Jesus. E os guardas chegaram lá, viram Jesus falando e não tiveram coragem de prender Jesus. Porque falaram: mas ele fala com tanta autoridade, ele parece ser o Messias mesmo.
Mas os fariseus não aceitavam de forma alguma. Eles rejeitavam a Jesus. Isso tudo aconteceu durante uma semana. No último dia da festa, Jesus faz o convite. E aí houve mais polêmica, mais celeuma, e Jesus vai embora. Agora, no dia seguinte, é que acontece a história que nós vamos abordar. Só agora eu vou começar a pregar sobre o texto do tema da mensagem, né? Que é Jesus diante dos fariseus, respondendo a uma pergunta do que deveria fazer com a mulher pega em adultério. Então, gente, eu quero dizer para vocês que agora, neste momento, esta mulher estava condenada, segundo a lei, à morte. Não havia perdão para aquela mulher. Não havia nenhum sacrifício na lei que pudesse perdoar uma mulher pega em adultério. Portanto, esse pecado que ela tinha era um pecado de morte. Era um crime cuja pena era morte por apedrejamento, e não havia possibilidade de perdão, nem mesmo sacrifícios de animais. Vamos continuar a história aí. Em João capítulo 8, versículos 6 a 7. Isso diziam eles, tentando para terem de o que acusar. É depois que eles falaram: o que você diz disso? A lei diz que tem que ser morta. E você, o que diz? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como que insistissem na pergunta, eles continuaram perguntando: e aí, qual é a tua resposta? Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Isso aqui já é muito significativo, tá? Durante anos eu olhava para esse texto e eu dizia: pera lá, eles estão questionando Jesus em relação à lei, mas os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Então eu sempre imaginei, muito provavelmente Jesus está escrevendo na terra para deixar claro perante aquele povo que quem tinha esta autoridade era Ele, o próprio Deus que estabeleceu a lei. Mas o texto continua dizendo: e tornando-se a inclinar, os versos 8 a 11, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Isso é muito significativo, né? O camarada viveu muito mais, sabe que pecou muito mais. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que coisa linda, né? Aqui cada um foi saindo pela própria consciência de que ninguém podia ser juiz ali. Todos foram embora envergonhados. E há uma diferença entre arrependimento e vergonha. Porque eles tinham vergonha, mas não se arrependeram. E naquele momento Jesus perdoa aquela mulher cujo pecado não tinha perdão. Então eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, que não há pecado que você tenha cometido que Jesus não possa perdoar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a lei não tinha uma resposta para aquele pecado, a graça de Jesus tinha perdão para aquele pecado. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eu fico maravilhado pelo fato de que Jesus era o único que podia condenar aquela mulher. E no entanto, Ele a perdoa, Ele a absolve. Mas a maior revelação, na minha opinião, dessa história, eu vou entregar agora. Porque na minha opinião, gente, Jesus nunca fez nada de maneira aleatória. Ele sempre cumpriu as Escrituras. E há um texto das Escrituras que fala exatamente disto que Jesus fez neste momento que ele estava diante da mulher pecadora e diante dos fariseus. Esse texto está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 13.
que diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Olha que coisa tremenda, gente. Esta profecia está dizendo que um dia aqueles que negam, que rejeitam e que abandonam ao Senhor Yahweh, que é o próprio Senhor Jesus, teriam seus nomes escritos na terra, no chão, na areia. Por quê? Porque abandonaram a fonte de águas vivas. Quem é a fonte de águas vivas? É Jesus. Então aqui Jesus está literalmente cumprindo a profecia de Israel, de Jeremias. Aqueles que rejeitaram o próprio Deus entre eles, o Deus entre nós, o Emanuel, Deus entre nós, o Deus que tabernaculou entre eles, estes que rejeitaram teriam seus nomes escritos no chão, fazendo uma contradição com aqueles que teriam seus nomes escritos no livro da vida, gente. Olha que tremendo. Jesus está dizendo: eu sou a fonte das águas de Yeshua. Eu sou o enviado, que vocês foram buscar a água no tanque de Siloé. Eu sou esse. Eles rejeitaram. Então, neste momento de um confronto, eles querem que Jesus apedreje aquela mulher, que é uma pecadora como todos nós. Mas na verdade, Jesus está cumprindo esta escritura, deixando claro que eles estavam acostumados com o ritual, mas que eles não entendiam o significado do ritual. Eles faziam todo aquele ritual, mas quando a substância que havia sido prefigurada no ritual aparece diante deles, eles rejeitam. E por isso, ao rejeitarem a água viva, Jesus escreve na terra ali os seus nomes. Eu acredito que ele poderia estar tanto escrevendo os nomes deles, ou escrevendo a casta deles sobre os fariseus, ou até escrevendo sobre esse mesmo texto de Jeremias, capítulo 17. Mas eu quero ainda falar de uma outra revelação. Por que é que Jesus escreveu na areia e não na pedra? Por quê, queridos? Porque o vento pode passar e levar embora. Então, até mesmo para aqueles homens endurecidos, empedernidos, com o coração fechado, até mesmo para esses, quando viesse o Espírito Santo de Deus, até mesmo esses mais endurecidos seriam quebrados e se renderiam às fontes de água viva. E até mesmo eles, até mesmo para este pecado de religiosos, haveria um jeito de perdoar, porque o Espírito Santo haveria de levar para longe os seus pecados. Então, meus queridos, que revelação extraordinária do perdão de Jesus. Ele habitou entre nós para nos salvar. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versos 16 e 17, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mulher pega em adultério foi perdoada por Jesus de um pecado mortal. E mesmo que ele fosse o único que poderia condená-la, ele preferiu perdoá-la. Mas mesmo aqueles que rejeitaram, Jesus cumpre a profecia de Jeremias, escreve no chão, mas escreve na areia, porque muitos daqueles que ali estavam, um dia seriam alcançados pelo Espírito Santo. Não é tremendo isso, gente? Alguns daqueles fariseus se converteram. Nicodemos, um dos líderes do Sinédrio, se converteu. José de Arimateia e futuramente o próprio apóstolo Paulo, que era o segundo no Sinédrio,
Aquele homem que matava cristãos, um dia foi alcançado pelo Senhor e pelo seu Espírito se tornou um pregador. Então eu quero dizer para você, meu querido, este é o maior presente que Deus nos dá, essa é a maior revelação deste texto, o perdão de Deus para a sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tem nada que você tenha feito que Jesus não possa perdoar e levar para longe com o vento do seu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Mas existe uma última revelação nesse texto. O contexto inteiro é de perdão. A lavagem das águas fala da purificação que Jesus faz. É o encontro da água com o sangue. Aquela água que lavava o sangue do altar. Ela caía e ia para o vale de Cedron. E no vale de Cedron havia um rio chamado Quidron. E esse rio levava aquela água com sangue até o Jordão. E o Jordão levava aqueles pecados para longe. Essa era a simbologia, e é exatamente isso que Jesus faz. Eles clamavam por chuvas e se sentiam perdoados, e uma nova vida estava sendo oferecida para eles. Mas Jesus termina aquela conversa dizendo para a mulher: onde estão os teus acusadores? E ele disse: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Então Jesus deixa claro ali que não há no mundo inteiro alguém que possa apontar o dedo sobre o outro para acusar dos seus pecados. Mas aí Jesus termina esta história de perdão, nos ensinando que só tem um jeito de você se apropriar do perdão. Quando ele diz: vai e não peques mais. Esta palavra vai, este imperativo vai, mostra que Jesus está libertando a mulher, livrando a mulher, dando a ela liberdade. Ela que foi trazida até aquele lugar presa para ser apedrejada ali mesmo, sai e vai para onde quiser com liberdade. É isso que Cristo faz na nossa vida. Ele nos dá liberdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade, que é Jesus, vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Cristo nos dá liberdade, mas não existe apropriação do perdão sem arrependimento. E ele termina dizendo: e não peques mais. Literalmente ele está mostrando que para que você se aproprie da obra que Jesus fez, tem que haver uma mudança de mente. Arrependimento no Novo Testamento é metanoia, mudança de mentalidade. E no Velho Testamento, techuvá, é volte para a palavra. Então eu quero dizer para você, meu querido, que está me vendo, Satanás é aquele que te tenta, e depois que você cai, é aquele que te acusa. Todos aqueles religiosos eram pecadores e queriam acusar aquela mulher. E quando Jesus mostra que nenhum deles tinha competência para acusá-la, eles vão embora. Porque estão diante daquele que tem toda a autoridade, inclusive para absolver ou para condenar. Mas para ela ficou a responsabilidade. Arrependa-se, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então a palavra que Deus tem para a tua vida: o Senhor não veio para te acusar, mas é muito importante. Se você quer, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que está me ouvindo e talvez nunca tenha entregue a sua vida a Jesus, um dia todos nós estaremos diante ou do Senhor Jesus no trono, no tribunal de Cristo, e ali você será um salvo já, porque já se apropriou do perdão porque se arrependeu, ou você estará diante dele também, no juízo final, no trono branco, e se não se arrependeu, todos os benefícios aqui apresentados em todos esses simbolismos você não terá para a sua vida, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então essa história, esse texto nos ensina coisas tão lindas. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus.
E que lindo deve ter sido o dia em que ele se levanta e ele bradou em alta voz: tudo que falaram de mim está se cumprindo hoje. Eu sou Yeshua, o enviado, aquele que vai se sacrificar para que todo aquele que em mim crer seja perdoado e depois seja cheio do Espírito Santo quando ele vier. Ele já veio, meu querido. Então eu quero declarar para você que não importa qual seja o pecado que você tenha cometido, há perdão para você. Mas você precisa se arrepender, dizer para o Senhor: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não há nenhuma dignidade em mim. Não há em mim, Senhor, nenhuma justificativa para os meus pecados. Não há maneira neste mundo, neste universo, que possa me levar ao perdão que não seja o teu perdão. E o teu perdão, Senhor, se dá através do teu Filho Jesus. Então, nesse momento, você que ouviu essa palavra e que foi tocado pelo Espírito Santo, este é o momento de você abrir o seu coração e abrir a tua boca e falar, porque diz as Escrituras: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então você ore comigo se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer se colocar como aquela mulher, humilde, condenada de um pecado de morte. Diga para ele assim: Senhor Jesus, ainda que os homens não tenham autoridade para me acusar, eu sou pecador, eu mereço a condenação, mas eu creio no teu sacrifício pelos meus pecados. Eu creio que lá na cruz o Senhor morreu pela minha vida. Eu quero beber, Senhor, da água viva. Eu quero beber das águas de Yeshua. Aliás, Deus, eu quero beber todos os dias da minha vida. Se você estiver orando assim, meu querido, a Bíblia diz que os teus pecados foram lavados, exatamente como as águas de Shiló, as águas de Siloé, as águas do enviado, as águas de Jesus limparam os seus pecados assim como os meus. Mas agora é hora de você humildemente dizer para ele: Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente, muda a minha vida, porque eu não quero viver do jeito que eu vivia. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver neste mundo testemunhando que eu era cego e agora vejo. Eu era um pecador e agora fui perdoado. Eu era alguém separado da família de Deus e hoje eu me tornei filho. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu creio naquilo que o Senhor fez por mim, por isso eu me entrego a Ti. Eu confesso os meus pecados e eu Te invoco para vir na minha vida, para entrar na minha vida. Eu bebo desta água, da água da salvação, das águas de Yeshua, das águas de Jesus, que me purifica de todo pecado. Amém. Querido, se você orou assim, a Bíblia diz que o teu nome não será escrito no chão, mas será escrito no livro da vida e jamais será tirado por ninguém. Mas eu quero me dirigir a você que já é de Jesus, alguém que já fez essa oração um dia, mas às vezes as dificuldades da vida, as dores, as decepções nos fazem ficar empedernidos, com o coração fechado. E eu quero te dizer também, meu querido, para nós que somos já de Jesus, esta palavra também vale. Nós também temos que nos arrepender todos os dias da nossa vida, porque não há restituição sem arrependimento. Não há restauração nos relacionamentos, nem com os homens e tampouco com Deus, se não houver arrependimento. É o arrependimento que nos leva de volta à posição que tínhamos antes do pecado, como se não tivessem acontecido. Mas o arrependimento, a metanoia, a mudança de mentalidade, é um processo que na vida dos crentes também tem que acontecer todos os dias de suas vidas.
Então, feche os seus olhos, você também que é de Jesus. Põe a mão no seu coração e diga para Ele: Jesus, eu sei que eu também peco. Eu sei, Senhor, que eu não posso estar na posição de um acusador. Eu estou aqui, Senhor, na posição de um pecador que foi perdoado por Ti. E por isso eu quero também ter graça para perdoar aqueles que me ofendem. Senhor, ajuda-me a viver dia após dia, mudando meu coração, agindo com graça e com misericórdia todos os dias da minha vida. E Senhor, dá-me, Senhor, entendimento, para que eu sempre possa voltar à fonte de Yeshua, porque somente nele há graça, há refrigério, somente nele há perdão, somente nele há salvação. Senhor, eu quero agora apresentar os meus irmãos, apresentar a Deus os meus irmãos que estão vivendo debaixo de acusação, de culpa ou de ressentimento e dor. Pai, que as águas de Yeshua sejam capazes, ó Deus, de transformar as almas, o coração dos teus filhos, para que nós, Senhor, andemos nesse mundo exatamente como o Senhor quer que andemos, como luz do mundo e sal da terra. Querido, antes de terminar este culto, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e abrir o seu coração, enquanto nós vamos adorar ao Senhor. Que você possa confessar os seus próprios pecados e que você possa dizer para o Yeshua: obrigado, Senhor, pelas tuas águas, pela fonte de água viva, pelo Espírito que habita em mim. Flui através da minha vida. E eu oro, Senhor, flui através da vida dos meus irmãos. Senhor, nós exaltamos o teu nome. E humildemente, Senhor, dizemos que só o Senhor pode desatar o nó. Só o Senhor pode quebrar os grilhões. Só o Senhor pode nos ajudar, ó Deus, a perdoar os que nos feriram, a restituir, ó Deus, aquilo que o inimigo roubou. Nós te invocamos e te pedimos, ó Deus, opera em nós e através de nós, através da tua graça, a graça de Jesus, que excede o entendimento, o amor do Pai, que nunca nos lançará fora, e as consolações do Espírito Santo, que flui em nós e através de nós, como rio de águas vivas. Cura, Senhor, os feridos, os abatidos, os rejeitados, e traze-os, ó Deus, para o teu aprisco. Nós te agradecemos por esse momento. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Semana abençoada para você.